Estudo, a nossa reflexão, que se encontra, lá em Coríntios. Nós estamos analisando, vendo um pouco, esse panorama da carta de Paulo à igreja de Corinto. E semana passada nós estudamos um pouco do contexto histórico. Então, quando nós estudamos uma carta, um livro, e aí sim, antes de tudo, esteja aí com papel, com lápis, caneta, para que você possa anotar e que isso, de certa maneira, o que nós estamos fazendo aqui, possa te auxiliar quando você for estudar, a Escritura, quando você se debruçar sobre ela. O que a gente vai falar aqui, na verdade, é uma forma de auxílio, de ajuda mesmo, porque muitos cristãos sentem dificuldade na hora de ler ou na hora de entender a palavra. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem assim. Às vezes dá vontade de desistir, Emanuel. Às vezes é difícil, mas tem aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente precisa insistir no texto, a gente precisa bater no texto. O reformador João Calvino, ele usava uma expressão latina que dizia orare et labutare. Ele usava essa expressão, embora não fosse dele, Quem começa a falar isso, ou quem diz isso de fato, é o movimento beneditino, de século VI, aí, por volta do século VI, século VII. E o que significa essa expressão, orare et labutare? É uma expressão latina que Calvino entendia que todas as vezes quando ele estudava um texto da Escritura, uma porção da Escritura, precisava de dois elementos. E aqui é algo que todos nós também precisamos nos render a esses dois elementos que ele dizia, que é a oração, orare, oração. E por que a oração? Porque a Escritura é um texto espiritual e ela precisa de discernimento do Espírito para que nós possamos compreendê-la. Então, quando nós nos aproximamos do texto, a gente não pode fazer de qualquer forma. Não é simplesmente abrir a Bíblia e aí vou ler o texto. Mas a gente precisa orar, pedir a Deus que Ele, como autor da Escritura, criador da sua palavra, nos dê também um entendimento para que nós possamos compreender. Então, por isso que ele dizia orare. Mas o estudo da Escritura não só se dá pela oração. E por isso ele usava outra palavrinha que era labutare. E o que que significa labutare? Labutare significa a palavra trabalho, trabalho. E o que era que ele queria dizer com o trabalho, O trabalho justamente porque o estudo da Escritura exige um esforço, exige trabalho, exige um cuidado. Então, por isso que algumas pessoas, elas leem a Escritura e aí, uma vez, duas vezes, na terceira ela já está cansada e chuta o pau da barraca, não quer mais se relacionar com o texto ou se entrega de fato àquela máxima que diz que é muito difícil. Não, isso aí é coisa apenas para quem é seminarista, isso é apenas coisas para quem é pastor. E não é por aí. Então a Escritura, ela exige sim da gente um esforço, um estudo sistemático. E a gente está aqui justamente para isso, para trabalhar algumas questões, algumas ferramentas que possam nos auxiliar na hora da gente estudar o texto. Para você que chegou há pouco, aí na bio da nossa igreja, você pode baixar um estudo que eu coloquei, ou formas, são algumas perguntas que a gente deve fazer ao texto. Você pode baixar, está lá, o link está na bio, você pode baixar, está em PDF, para você aplicar todas as vezes quando você for estudar um texto. Tem algumas perguntas que são levantadas, então leia o texto várias vezes,
de preferência em traduções diferentes. Por que traduções diferentes? Porque às vezes numa Bíblia traz uma palavrinha, né? E aí em outra, uma tradução diferente, traz aquela palavra, só que com outro sentido, né? Com sinônimo. Então isso aí vai ajudar você também a entender a Escritura. Então é sempre bom a gente ter mais de uma Bíblia em casa. Explore o texto com perguntas como o que, né? O quem, quando, onde, por quê, como. Tudo isso está nessa folhinha que você pode baixar lá na bio que se encontra aí no nosso Instagram, tá certo? Então são perguntas que a gente pode levantar e nós estamos trabalhando apenas a observação, o primeiro ponto. E esse é o ponto que a gente deve gastar mais tempo, né? A observação, a análise do texto, para que depois da observação a gente parta para a interpretação, para a mensagem do texto, o que é que o texto está de fato dizendo, qual é a ideia central desse texto, tá certo? Então, nós vimos na aula passada, né, um pouco do contexto histórico. A gente viu que Paulo escreveu 4 cartas, né, à igreja de Corinto. Não só foram 2, como a gente tem aqui. No entanto, só 2 foram registradas na Escritura. As outras 2 a gente não tem, a gente não sabe, né, onde elas estão, quais foram, né, os paradeiros, qual foi o destino que essas 2 cartas tomaram, tá certo? Então, Paulo escreveu 4 cartas e apenas 2 são registradas ou estão registradas, que são as 2 que a gente tem aqui, né, na Bíblia. Uma outra coisa é que Paulo, quando nós lemos Atos capítulo 18, a gente vai ter ali em Atos capítulo 18 como é que Paulo chega na cidade de Corinto, né, depois de uma passagem frustrante, né, passando ali por Atenas. Então ele vai para a cidade de Corinto. E ali a gente vê em Atos 18 por quem ele é recebido, né? A gente fica sabendo lá, de acordo com Atos 18, que ele é recebido por Áquila, né, e Priscila. Áquila e Priscila eram fazedores de tenda, Paulo também, e isso de certa maneira auxilia Paulo, até que Silas e Timóteo vêm da Macedônia, trazem ofertas para ele, e isso faz com que Paulo deixe de fazer tendas e se dedique ao ministério da palavra, né? Paulo, ele fica em Corinto por volta de 1 ano e 6 meses. Tudo isso que eu estou falando para vocês se encontra lá em Atos capítulo de número 18, tá ok, gente? Então basta você dar uma lida rápida lá em Atos capítulo 18 e você vai ver, né, essas informações que eu estou passando aqui para você. Então Paulo também ele sentiu, né, um certo medo, receio para com essa cidade, é tanto que ele tem uma visão do Senhor. Deus fala ao coração de Paulo, ou Deus fala a Paulo, né, através de uma visão. Isso está lá em Atos 18 também. E Deus diz para Paulo, né, que ele permanecesse ali, não temesse, porque o Senhor tinha escolhido, né, ou pessoas escolhidas ali naquela cidade para salvar. Paulo então decide ficar, né, depois dessa mensagem que ele recebe do Senhor, e ali ele estabelece uma igreja. Então, na aula passada também, a gente ficou sabendo, né, de algumas informações acerca do contexto histórico da cidade de Corinto. Era uma cidade muito difícil, no sentido de que, né, Corinto, por ser uma cidade cosmopolita, né, nessa cidade havia 2 portos, o que fazia com que o trânsito de pessoas fosse imenso, e também a prostituição. Então era uma cidade muito prostituta, muito prostituta.
E é tanto que Paulo vai resolver algumas questões de cunho, né, dessa natureza. O capítulo de número 7, Paulo fala sobre isso. O capítulo 5, Paulo vai tratar de uma questão onde uma pessoa tinha relações sexuais com a sua madrasta, e tudo isso a igreja sabia. Então Paulo exorta os irmãos dessa igreja de Corinto para que eles fossem mais enérgicos com este irmão. Então percebam aí um pouco, né, desse tom que ameaçava a igreja. E Paulo escreve também para combater e fortalecer os irmãos dessa questão, né, que ameaçava, que era a prostituição. Então, uma outra coisa, né, que a gente também falou acerca da cidade de Corinto, era que ela era formada por gentios e judeus, né? Gentios e judeus. E já já a gente vai entender o porquê que ele fala, né, também lá no versículo de número 3, uma expressão, né, na sua saudação, que vai abranger esses dois grupos, tá certo? Então, esse foi o panorama, né, da nossa aula, só fazendo um resumo do que a gente viu na aula passada, para que nós possamos compreender, né, um pouco algumas questões que rondavam nesta igreja, os irmãos, e aí Paulo vai escrever. Sim, uma outra coisa um outro detalhe, Paulo, muito provavelmente, quando escreve esta carta, né, 1 Coríntios, ele está em Éfeso, na cidade de Éfeso. E como é que ele toma conhecimento de tudo que estava acontecendo com estes irmãos? Através de quem, né? O capítulo 1, verso 11, vai nos dizer que, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe. Cloe não é um homem, Cloe é uma mulher, certo? Cloe é uma mulher, e era uma mulher, de acordo com alguns comentaristas, que tinha muita posse, muito dinheiro. Então, alguns irmãos da casa desta senhora aqui trazem para Paulo algumas notícias. E se a gente pudesse fazer, você puder anotar isso, eu agradeço. Se a gente pudesse fazer uma rápida divisão da carta, só para ajudar, né, facilitar o seu entendimento da carta, nós poderíamos resolver ou dividi-la em duas partes, tá certo? Em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 6. Até o capítulo 6, o verso de número 20. Nesta parte aí, Paulo, ele faz algumas observações, né? Algumas observações de acordo com aquilo que ele recebe, né, de comentário acerca do que estava acontecendo na igreja de Corinto por meio da família de Cloe. Então, algumas pessoas chegam da família desta pessoa, relata para Paulo o que estava acontecendo, o que se passava, né, na igreja de Corinto, a situação, e a partir do momento que Paulo toma conhecimento disso, Paulo então resolve falar-lhes sobre esses problemas, sobre essas questões que são levantadas, ou melhor dizendo, trazidas a partir desses irmãos da casa de Cloe. Então a gente poderia, do capítulo 1 até o capítulo 6, listar 4 problemas que os irmãos da casa de Cloe trazem para o apóstolo Paulo. O primeiro problema vai do capítulo 1, verso 10, ao capítulo 4, verso de número 21. Se você puder anotar isso aí na sua folhinha, no seu caderno, enfim. Coloque aí divisões ou facções. Então a gente vai ter o problema de alguns líderes, né, uns
que se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo e outros de Cristo, né? Isso aí a gente vai ver em um outro momento. Então havia essa questão das facções. O segundo problema está no capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Temos aí a situação do incesto, né? Como eu já falei para vocês, um jovem que está tendo relações sexuais com a sua madrasta, né? E são relações aí ilícitas. E a igreja sabia, era conivente disso e não tinha feito nada, né? Parecia que isso podia, etc. e tal. Então Paulo escreve para combater também, ou combate, né, esse tipo de comportamento dentro da igreja. O terceiro problema, ainda nessa primeira parte, vai surgir no capítulo 6, que são os litígios. O que é isso, Emanuel? Os litígios. Os irmãos estão com dificuldade entre eles e aí estão levando para os tribunais humanos. Como se hoje, né, as pessoas estivessem levando irmãos seus para questões espirituais, para que pessoas não tementes a Deus pudessem julgar se certo ou errado. E o quarto problema é uma questão também de imoralidade sexual, que está no capítulo 6, do verso 12 ao 20. Então, só no capítulo 6 tem dois problemas. O do litígio, que vai do capítulo 6, verso 1 a 11, e a questão da imoralidade sexual, que vai do capítulo 6, do verso 12 a 20. O segundo problema vai surgir a partir do capítulo 7. A partir do capítulo 7. Ok? No capítulo 7 vai surgir uma expressão que a gente não vai ver antes dele. Eu não sei na sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse e interagisse comigo aqui e colocasse aí na caixa, né, de resposta o que é que aparece na sua Bíblia. Por exemplo, na minha, no capítulo 7, surge quanto aos assuntos. Quanto aos assuntos. O que é que aparece na sua Bíblia aí? Vá colocando aí. Talvez apareça com relação a quanto a isso. O que é que aparece aí na sua Bíblia no capítulo 7, verso de número 1? Coloque aí, por favor. E eu vou falar por que essa expressão ela é interessante. Talvez você nunca tenha se dado conta, né? Acerca, ok, irmã Rosana, acerca do casamento, também essa expressão, né, pode aparecer acerca de, com relação a, quanto a. O que é que mais aparece aí? Alguém mais? Quanto ao, isso, irmã Rose, alguém mais? Alguém mais tem na sua Bíblia aí uma outra expressão que não seja essas? Então, percebam, né, que essas expressões são sinônimas e elas são chaves para que a gente possa entender a segunda parte de 1 Coríntios. Porque a partir do capítulo 7, essa expressão ela vai ser muito recorrente. Guarde isso, grife isso aí na sua Bíblia, né? Porque, como eu falei para vocês, a igreja de Corinto, ou melhor dizendo, os irmãos da casa de Cloé levaram para Paulo algumas questões e alguns problemas que estavam acontecendo nesta igreja de Corinto. E aí, Paulo, a partir do capítulo de número 7, começa agora a responder de maneira mais direta os problemas desta igreja. Então, esta igreja foi uma igreja rica nos dons, como a gente já viu aqui no capítulo 1. E a partir de agora, do capítulo 7, né, essa expressão, como vocês colocaram aí, quanto a, com relação a, entre outras, essas expressões vão começar a aparecer. Então, todas as vezes que você tiver diante desta expressão na carta de Paulo aos Coríntios, né, 1 Coríntios mais precisamente, você perceba aí que está diante de uma resposta de Paulo a um problema.
Então, no capítulo 7, tem aí, Paulo vai começar a responder acerca do problema do casamento. Problema do casamento. Mas isso é para um outro momento, para um outro estudo, tá certo? Meus irmãos, uma outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, sempre que a gente estiver estudando a Escritura, é que, embora Coríntios, vamos pegar Coríntios, né? Coríntios tem 16 capítulos. 16 capítulos. Mas estes capítulos podem ser quebrados. O que é que eu quero dizer com relação à quebra de capítulo, né? Ele pode ser ainda menor ou delimitado. Quando eu digo que ele pode ser delimitado ou quebrado, significa dizer que nós, leitores, estudantes da Bíblia, devemos ter em mente uma coisa. Guarde isso que é importante na hora da gente entender a Bíblia ou o texto da Escritura. Nós precisamos encontrar onde começa o parágrafo e onde termina o parágrafo. Há um termo técnico para isso, que é o termo chamado perícope, né? Mas a gente chama parágrafo, que fica melhor, é a mesma coisa, não muda nada, parágrafo ou perícope, dá igual, são sinônimos. Por que é importante delimitar o parágrafo, né? Para que a gente possa entender qual é a ideia, o que é que Paulo está querendo dizer, o que é que o autor bíblico está querendo nos ensinar. Então, por exemplo, no verso 4 ao verso de número 9 de 1 Coríntios, a gente já leu isso na semana passada e a gente vai ler agora de novo. Preste atenção. E eu vou fazer a leitura a partir do verso 1, para que a gente possa entender a quebra e o início de um outro parágrafo, tá certo? O verso 1 vai dizer: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, percebam aí que do verso 1 até o verso 3, Paulo introduz a sua saudação. Então, ele inicia no verso 1 a saudação, termina no verso de número 3. Quando a gente vai entrar no verso de número 4, a gente vai ver que Paulo agora já vai introduzir uma nova ideia. Qual é a ideia? A ideia da gratidão. Da gratidão. Ele vai dizer, por exemplo, sempre dou graças a Deus, ou a meu Deus, por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, percebam aí, do verso 4 até o verso de número 9, ele fecha um bloco. Qual é o bloco? O bloco do agradecimento. O parágrafo aqui, que a gente já delimitou, do verso 4 até o verso de número 9, ele é delimitado. Paulo, ele reserva do verso 4 ao verso de número 9 um espaço para a gratidão. Então, essa é a ideia do verso 4 ao verso de número 9. A gratidão de Paulo a Deus pela igreja ou pelos irmãos de Corinto.
Essa é a ideia central. Por que é importante, irmãos, nós entendermos a ideia central do texto? Para que quando nós formos expor a Escritura, ensinar a Bíblia, a gente fale aquilo que a Bíblia está dizendo, tá certo? E não acrescentando algo ao texto que não tem a ver com o texto, né? Então aqui a gente percebe já a ideia de Paulo. E por que eu estou dizendo que o parágrafo termina no verso de número 9? Quer uma prova disso? Se você ler, por exemplo, aí na sua Bíblia, leia comigo o verso de número 10, você vai ver aí que Paulo já vai iniciar uma outra história, um outro assunto. Paulo vai entrar agora no assunto da divisão. Preste atenção aí no verso de número 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Então, do verso de número 10 em diante, tá ok? Até o verso de número 17, Paulo já vai falar aí sobre uma outra temática, que é o tema da divisão, embora ele vá destrinchar ou ainda retomar esse assunto, né, até o capítulo de número 4. Tá dando para entender aí, irmãos? Dê um joinha aí, um ok, positivo, sim. Teve alguma coisa que lhe trouxe dúvida, o quê? Coloque aí na caixa de perguntas que estamos aqui para responder. Hoje a gente está bem informal. Eu quero esse contato mesmo com vocês. Qual é a pergunta que vocês querem fazer? Façam a pergunta. Léo, tá ok? Tem alguma pergunta, irmãos? Até aqui o que eu falei, se está tendo alguma dificuldade, podem falar. Estamos aqui para a gente interagir também, conversar, porque o conhecimento se dá através disso, da pergunta, né, da exposição. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa. Não tenha vergonha em perguntar. Estamos aqui para aprender, né, juntos. Então, até aqui tranquilo. Ok. Então, vejam. Do verso 4 ao verso de número 9. E aqui, o que é que eu quero fazer com vocês? Agora, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pode se aprofundar ainda mais nesse texto. A gente já viu que do verso 4 ao verso de número 9, Paulo está falando sobre gratidão, né? Ele reserva este espaço para agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né, da igreja de Corinto. E aí, quem está participando? Boa, Léo. Léo fez uma pergunta aqui. Quando eu falo de parágrafos, isso quer dizer outro assunto? Deixa eu ver se eu consigo te responder, Léo. Cada parágrafo, certo? Cada parágrafo, Léo, traz consigo um assunto. Traz consigo um assunto. Então, a gente precisa delimitar, saber onde inicia o parágrafo e onde termina o parágrafo. E o que é que ele aborda neste parágrafo, né? Qual é o assunto que ele está abordando? Então, sim, né? Respondendo a sua pergunta, isso quer dizer outro assunto? Então, cada parágrafo vai iniciar um assunto. Deu para responder, Léo? Quando eu falei, por exemplo, Léo, no verso 10 até o verso de número 17, a gente vai ter ali o assunto da divisão da igreja. Paulo vai separar estes versos para tratar da divisão da igreja. Embora esse tema da divisão da igreja, Paulo fale até o capítulo de número 4, né? Só que ele vai mesclar com outros assuntos. Do verso 18, por exemplo, do verso 18 até o verso de número 5, ele vai falar da sabedoria de Deus, né? Da sabedoria de Deus. Só um momento, irmãos. O rapaz está me ligando, tá? Pega o contato dele. Desculpa, irmãos. Voltando. Então,
a gente precisa sim entender essa questão de como delimitar o parágrafo, tá certo? Um exercício para você fazer isso, né? Algumas Bíblias até fazem, né? Acertam às vezes na divisão entre um parágrafo e outro. Mas um exercício, quando você estiver lendo, tente sempre, né, anotar com o seu lápis. Espera aí, agora ele está iniciando um assunto, agora terminou esse assunto, está iniciando outro, que é bem bacana isso aí, para você fixar, né, a ideia do parágrafo. Então, do verso 4 ao verso de número 9, do verso 4 ao verso de número 9, ou melhor dizendo, do verso 1 até o verso de número 9, a gente vai tratar da ideia da gratidão. Tá ok? Então vamos lá. Se você tem aí a folhinha que eu passei para você, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aí, primeiro, Atos 18, né, para você entender a questão do contexto. Passando depois aqui para a questão de número 3, o que significa a expressão santificados em Cristo? A gente viu que essa expressão significa separados por Deus, separados por Deus. E aí, eu estou no verso 2, viu, irmãos? Verso 2. E aí, ó, depois que ele diz, a igreja de Deus, que está em Corinto, né? Esse é o destinatário é a igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, os irmãos que foram separados e chamados para serem santos. E chamados para serem santos. E aqui eu quero que você grife na sua Bíblia essa expressão, para serem, para serem. E eu até coloquei no exercício uma observação. Todas as vezes que nós estivermos lendo a Bíblia e encontrarmos essa expressão para, mais um verbo terminado, né, em AR, ER ou IR, para cantar, para comer, para sorrir. Todas as vezes que a gente tiver para, mais um verbo terminado em AR, ER ou IR, nós estamos diante de uma expressão que transmite a ideia de finalidade ou propósito. Então aqui a gente vê, já de cara, no verso de número 2, Paulo já revelando qual é o propósito de Deus para a vida daqueles irmãos daquela igreja. A igreja de Corinto, aos santificados, ou seja, separados em Cristo, mas eles foram separados com que objetivo? Com que propósito? Com que finalidade? Né? Que foi essa separação de Deus para aqueles irmãos? Para serem santos. Para terem uma vida, né, em santidade, em consagração ao Senhor. Então, guardem essa informação, porque eu vou usar isso lá no sábado. No sábado eu vou trabalhar apenas a questão da aplicação do texto. A gente está aqui desmembrando, né, o texto. A gente está desconstruindo o texto. Então, para serem santos, esse é o objetivo. Esta é a finalidade, este é o propósito. Então, todas as vezes, irmãos, tiver a expressão para, mais um verbo terminado em AR, ER ou IR, deixa eu marcar aqui porque isso significa propósito, né? Então, para serem santos, aqui está o propósito, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele já fala de uma ideia mais ampla. Então não só aquela igreja que foi chamada para ser santa, mas também outras pessoas que invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, essa expressão Senhor deles e nosso já expressa a ideia de unidade espiritual que todos os crentes compartilham em Cristo Jesus. Então, todos os crentes que estão em Cristo compartilham essa ideia. Por isso que ele vai dizer, Senhor deles, no caso deles quem? Dos que invocam o nome do Senhor,
né? E nosso quem? Paulo está dentro desse discurso. Paulo se faz participante da igreja de Corinto. Por isso que ele vai dizer nosso. No verso 3, a gente já viu isso. A vocês, graça e paz. Graça, que é uma expressão greco-romana de saudação, né? Porque a igreja de Corinto era, como eu posso dizer, era constituída, né, por pessoas gregas, né, por gentios. Então Paulo usa essa expressão a fim de trazer, né, essas pessoas se sentirem, fazerem com que elas se sintam também mais próximas de sua mensagem. E paz, que é uma expressão judaica, né, do shalom de Deus. Então aqui, graça e paz, ele abraça esses dois públicos, né, os gentios e os judeus. E aí a gente vai entrar no verso de número 4, e aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo, dos versos 4 ao verso de número 9, porque no verso 4 a gente vai ter aí a gratidão de Paulo, né? Ele vai dizer, sempre dou graças a Deus. Nessa expressão sempre vai expressar uma ação contínua, repetidamente, né? Paulo está sempre dando graças ao Senhor em oração. Aí ele vai dizer agora o motivo da gratidão dele. Ele agradece em primeiro lugar por vocês, pelos irmãos. Ele tem dois motivos aqui, e aqui eu já estou trabalhando com vocês a questão de número 6, quando eu disse, né, quais são os motivos, os dois motivos que aparecem no verso de número 4. O primeiro é pela igreja, pelos irmãos. E o segundo motivo, ele vai dizer aí, por causa da graça que lhes foi dada, ou seja, pela graça que eles receberam também do Senhor, né, de Jesus Cristo, Paulo também agradece. Então, primeiro motivo é pelos irmãos e por aquilo que eles receberam do Senhor, pela graça dada, né, pelo Senhor. No verso 5 e 6, a gente vai ter agora a explicação de Paulo, né, pelo motivo de sua gratidão. E como é que eu sei disso? Preste atenção, e eu quero que você agora coloque na caixa de resposta. Qual é a expressão que aparece aí na sua Bíblia. Por exemplo, na minha, que é a NVI, vai aparecer pois, no verso de número 5, e no verso de número 6 vai aparecer por quê. Por quê? Na verso 5, pois nele vocês foram, e no verso 6 vai dizer, porque o testemunho. O que é que aparece aí na Bíblia de vocês? Coloquem aí, por favor, na caixa de respostas. E por que, irmãos, que eu estou chamando a atenção de vocês para essas duas expressões? Pela graça, né? Pela graça que foi alcançada, certo? Por que eu estou colocando essas duas expressões? Pois e porque, irmã Rosana também. Ok. O que essas expressões têm a ver com o estudo, né? Com o entendimento do texto? Porque essas expressões, pois e porque, nele foste, certo, irmã Rose? Expressam explicação, uma explicação, né? Qual é o exercício que eu passo para vocês? Por quê? Ok, irmã Rose? Qual é o exercício que eu passo para vocês? Eu sei que o que eu vou dizer agora pode exigir um pouco mais, né, de vocês, mas se vocês fizerem isso, se vocês compreenderem isto, a leitura da Bíblia vai, eu diria que ganhar uma potencialização, né? Se vocês procurarem no Google, né, conjunções, você vai ver lá um monte de conjunções. Elas são divididas em grupos.
e cada conjunção vai expressar uma ideia, tá certo? Existem as consecutivas, que dão a ideia de consequência, existe a de causa, que expressa causa, existem as conjunções que são usadas para explicação, tá certo? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente, quando vai para a Bíblia, a gente vai também aplicar esse conhecimento à Bíblia. Então, quando eu olho para o verso 5 e vejo, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Paulo aqui, quando usa essa expressão, está explicando agora o motivo dessa gratidão. Por que ele é grato, né? Pois nele quem? No Senhor Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda, olha, esse tudo aí, esse tudo, ele vai explicar ainda aqui no verso de número 5, quando ele diz, ó, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, aqui a gente já fica sabendo que era uma igreja que tinha, de fato, essa instrução, que tinha, de fato, esse conhecimento da palavra, né, e do conhecimento do Senhor Jesus. E não somente isto, né, mas vamos lá, verso de número 6, agora ele vai dar uma outra explicação, e explicando, né, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, a partir do verso 7, ele sai de uma explicação e vai agora para a consequência. Como é que eu sei disso? Mais uma vez, pela expressão que ele usa. Ele usa, por exemplo, no verso de número 7, a expressão de modo que. E no verso de número 8, também a expressão de modo que. Eu não sei qual é a expressão que aparece na sua Bíblia, mas certamente é uma expressão que vai dar a ideia de consequência. Então, depois de ele ter explicado sobre o motivo, né, de sua gratidão a Deus e os benefícios concedidos por Deus a esta igreja, ele agora vai falar sobre a consequência desses benefícios. E quais são as consequências dessa igreja ter sido agraciada, né, por Deus com a palavra, com o conhecimento e com o testemunho? Qual é a consequência disso? Ele vai dizer agora no verso 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Aí aqui no verso 8, no início, ele vai trazer uma promessa. Ele os manterá firmes até o fim. Aí mais uma vez a expressão, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam aí as duas consequências, a irrepreensão, né? E a outra é que não falta nenhum dom, né, na vida dessa igreja, dessa comunidade. E por fim, irmãos, como é que aqui o verso de número 9, eu até coloquei no verso 9, o apóstolo Paulo nos coloca diante de uma garantia da promessa, né, feita por Deus. E essa promessa é feita no verso 8, ele os manterá firmes até o fim. Mas como é que eu tenho a garantia de fato dessa promessa? Como é que eu posso estar seguro desta promessa? O verso de número 9 vai nos responder. Qual é a resposta do verso de número 9? Porque Deus é fiel. Então, como Deus é fiel, ele vai nos manter firmes, irrepreensíveis no dia do Senhor. Mas de que maneira e qual é o meio que Deus usa para que nós nos mantenhamos firmes? Ele também vai nos dizer no verso de número 9, ó, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o meio que nós temos para que nos encontremos diante do Senhor de maneira irrepreensível é mantendo a nossa comunhão com Deus. E é isso que se encontra no verso de número 9. Tá certo, irmãos? Então,
Hoje a gente fez mais uma vez uma quebra do texto. E no sábado eu quero te convidar, eu vou já, aguarde aí, vou fazer o sorteio hoje do livro. E no sábado a gente vai apenas aplicar os princípios do texto à nossa vida. E é isso que o estudo da Escritura deve nos fazer. Ler o texto, compreender o texto e aplicar o texto à nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, né, e que eu possa ter, de certa maneira, te ajudado na leitura ou aberto, né, uma janela do seu conhecimento para que você possa usar também quando você estiver lendo outros textos. 4 irmãs me enviaram, olha só, 4 mulheres só me enviaram, né, o estudo que eu disse que sortearia um livro, né? Foram as irmãs irmã Sueli mandou, irmã Rose, irmã Rosana e Rayane. Então vou sortear aqui, deixa eu ver quem vai ser a ganhadora do livro hoje e aí compartilhar com vocês, certo? A irmã Rosana. Então a irmã Rosana ganhou o livro hoje, né, que fala sobre o livro de Filipenses, né? Como estudar o livro de Filipenses. Então, irmã Rosana, está guardadinho o seu livro, certo? Quando a gente voltar, né, às atividades, a senhora vai receber o seu livro sobre Filipenses. Então, quero te convidar agora, neste momento, a orarmos e te convidar a estar conosco, né? Amanhã o pastor Valone vai estar conosco, trazendo a mensagem da noite. E no sábado a gente vai se encontrar aqui. Estude, né, esta carta de Corinto. Traga dúvidas também para o sábado, né, para que a gente possa estudar juntos. Amém? Ou então mande lá no privado, no meu WhatsApp, para que a gente possa conversar sobre o texto. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite, por este momento onde nós estudamos a Tua Palavra. Salmos de número 19 nos revela, né, a preciosidade da Escritura, quando o salmista separa esse salmo para celebrar e engrandecer a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, enquanto cristãos, a nos mantermos firmes no estudo da Escritura, no estudo da tua Palavra. Fortalece a cada um que aqui se encontra, os meus irmãos, e que assim sejamos, Pai, como a igreja de Bereia, uma igreja cuidadosa que enquanto Paulo pregava, Senhor, eles conferiam aquilo que o pregador dizia. Abençoa, Senhor, a cada um, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, e até amanhã. Amém.